Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar sequência ao capítulo de fluidos. Agora vou falar sobre fluidos em movimento. Então vamos lá. Quando a gente está falando de fluidos em movimento, a gente pode dividir o escoamento de um fluido em mais de um tipo, né? E a forma como essa divisão vai ser realizada depende do que se deseja estudar. Aqui a gente vai definir então o tipo de escoamento, separando, né, esse escoamento em dois tipos: o escoamento laminar e o escoamento turbulento. No caso do escoamento laminar, nós vamos ter um fluxo que vai ter o mínimo de agitação das camadas de fluido. Aqui nós vamos ver que a velocidade de cada partezinha desse fluido vai ser aproximadamente constante para todas as partes, todos os elementos de fluido que a gente for considerar. Essas linhas, né, que são descritas pelo vetor velocidade, elas são linhas de corrente e elas não vão se cruzar nessa situação. Então, para a gente tentar visualizar, é como a gente abrir uma torneira quando a água está escorrendo ainda em baixa velocidade de modo tranquilo, onde a gente vê a água escorrendo com transparência, sem uma mistura de ar, né, junto com essa água. Então ela vem num formato límpido e regular. Né? Então aqui a outra forma de escoamento é o escoamento turbulento. Tá? Nessa situação, a gente não vai ter essas linhas de fluxo tão bem definidas. As partículas elas vão se movimentar de modo caótico. A gente vai ter uma mistura do líquido com o ar e essa descrição vai ser muito complicada, mesmo que qualitativamente. Então, nessa situação, a gente tem muito a ser considerado e não vai ser visto em Física 2. Tá? Então, a gente vai partir no caso, né, de um estudo mais simples e então depois é necessário acrescentar ali o que pode estar modificando esse escoamento. Então, como que a gente vai considerar aqui? Nós vamos estudar o fluxo laminar, considerando o fluido ideal. Invícido, o que isso significa? Baixíssima viscosidade ou sem viscosidade. Incompressível, né? Não pode ser comprimido. Isso faz com que a gente tenha densidade constante. E também o fluxo estará ocorrendo em estado permanente. A gente não vai considerar o estado de início do escoamento nem o estado final do escoamento. A gente vai analisar enquanto o escoamento já está acontecendo. Nesse tipo de escoamento que a gente vai considerar aqui, também não vai haver dissipação de energia mecânica. Então, essas são as condições para que a gente tenha a situação mais básica, né, possível para estudar um fluido em movimento. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai considerar aqui o caso de um fluido que está escoando em um tubo de seção de área variável, né? Então, aqui a gente vai ter um tubo que tem uma parte mais estreita, um diâmetro menor, e aqui uma região com um diâmetro maior. Então, notem, pessoal, que toda a água que está fluindo aqui, posteriormente, né, passando um determinado tempo, ela vai fluir nessa parte do cano com um diâmetro, né, um pouquinho maior. Nessa região à esquerda, nós teremos então uma área, que é a área que está sendo atravessada, né, que o fluido está atravessando, é uma área A1. E essa parte com diâmetro maior tem uma área A2. Tá? Então aqui a gente está considerando que esse fluido está já em um estado permanente. Isso significa que ele está se movimentando nessa região com velocidade constante, uma velocidade V1. Então a gente vai tentar aqui obter uma quantidade de volume que está passando nesse tubo, tá? E relacionar esse volume com a velocidade. Como que a gente vai fazer isso? Então notem que o volume aqui, essa região azul mais clarinha, é um volume de um cilindro, que é dado pela área
vezes o comprimento. A área, a gente está explicando aqui que é A1 nessa figura, tá? E esse comprimento, então, pode ser escrito em termos da velocidade do fluido. Então, a gente começa a considerar o movimento, né, do fluido em um determinado intervalo de tempo ΔT. Então, o fluido que entra nessa região aqui, nesse instante inicial, quando passa o intervalo de tempo ΔT, ele vai ter atravessado aqui uma determinada região. Então, notem, pessoal, que a gente pode escrever esse comprimento em função da velocidade, né? Como a velocidade é a distância dividido pelo intervalo de tempo, a gente pode escrever essa distância, ou melhor, esse comprimento, como sendo o produto da velocidade com o intervalo de tempo ΔT. Então, para escrever esse elemento de volume, né, esse cilindro, nós teremos que o volume ΔV vai ser a área vezes o comprimento, ou seja, A1 vezes velocidade V1 ΔT. Notem, pessoal, nós estamos utilizando V maiúsculo para volume e V minúsculo para velocidade. Depois de um tempo, esse mesmo volume de água vai estar passando aqui na região onde a gente tem um diâmetro maior, né? Ou, né, mesmo que não seja o mesmo, as moléculas, né, as mesmas moléculas que estavam aqui e posteriormente estarão aqui, a gente pode observar que como o fluxo ocorre de modo contínuo, se essa parte está passando aqui, ela está empurrando o líquido que está nessa região, então a gente vai ter o mesmo volume sendo empurrado aqui na frente, né? Então, nessa região de área A2, a gente pode utilizar a mesma ideia para escrever o volume do fluido. Então, nós teremos ali, no mesmo intervalo de tempo ΔT, é o mesmo volume que vai atravessar aquela região. Então, nós teremos aqui o volume ΔV, lá será escrito como a área A2, V2 vezes ΔT. Nas duas equações, nós estamos tratando dos mesmos elementos de volume, né? O volume de líquido é o mesmo, no mesmo intervalo de tempo ΔT. Então, se eu passar ΔT dividindo, eu vou ter na primeira equação ΔV sobre ΔT valendo A1 vezes V1. E na equação para a região 2, nós vamos ter ΔV por ΔT igual a A2 vezes V2. O volume de líquido que atravessa uma região no intervalo de tempo é chamado de vazão volumar. E a gente vai simbolizar pela letra I com índice V. Tá? Então, notem que a vazão volumar aqui na parte 1 é A1V1, na parte 2 é A2 vezes V2, e elas deverão ser iguais, a gente está tratando do mesmo tipo de elemento, né? Então, nós teremos que A1V1 é igual a A2V2. Logo, a gente conclui que a vazão volumar ela é constante, e isso significa que o produto A vezes V será constante para todos os pontos desse tubo onde o líquido está escoando. Então, se a gente tiver aqui uma variação na área, vai ocorrer uma variação na velocidade de escoamento do fluido naquela região para compensar essa mudança na área, fazendo com que o produto das duas quantidades se mantenha sempre constante. Essa equação é o que nós chamamos de equação da continuidade. Além dessa situação, nós podemos ainda observar que a gente pode ter aqui uma variação, né, nessa área de seção reta do tubo, mas também uma variação nessa altura, H1, onde cada seção está posicionada. Então, isso faz com que a gente tenha aqui variações de energia também, que deverão ser consideradas. Então, notem que a equação de continuidade ela relacionou apenas as variações na área com as variações na velocidade do fluido.
Aqui a gente está observando que vamos ter também diferenças na pressão de entrada e de saída por conta de níveis diferentes que esses tubos podem estar, né, ao longo dos seus comprimentos. Então, essa variação de nível também deverá ser considerada e poderá modificar a velocidade, né, do escoamento ao longo do tubo. Então, a gente vai considerar aqui um volume, de novo, né, um volume numa região inicial, só que agora, além da gente saber que ela tem uma área A1, nessa parte do tubo, ela está numa altura, a parte central desse tubo está numa altura H1. Tá? E teremos ainda, né, uma outra parte do tubo que tem área A2 e está em uma altura H2. Então, a gente vai observar aqui a massa de fluido que está nessa região. Tá? Então, aqui nós teremos a massa de fluido, pode ser escrita como produto da densidade, ou massa específica, com o volume daquela região. Lembrando que a densidade é massa dividido por volume. Nós estamos considerando um fluido ideal, ou seja, a densidade é constante. Então, o elemento de massa ΔM vai ser escrito como ρ ΔV. Né? Então, aqui nós temos, né, depois de um intervalinho de tempo, essa quantidade de massa foi elevada, né, para uma outra altura aqui, que era antes era H1, passou a ser H2, e a velocidade desses elementos de massa mudou. Então, a gente vai calcular quanto que é a variação da energia potencial e quanto que é a variação da energia cinética, que são as energias que compõem a energia mecânica, né? A energia relacionada ao movimento. Então, vamos lá, se a gente vai falar de variação de energia potencial, como que a gente está considerando aqui? Lembrando lá de gravitação, né? Na superfície da Terra, a gente trata a energia potencial como sendo descrita por mg vezes h, né? Vezes a altura. Então, aqui foi substituído, pessoal, ao invés de usar H1 e H2, foi utilizado Y1, Y2, mas tanto faz, tá? A ideia é que é a altura, independente da forma como você vai escrevê-la. Então, lembrando, a gente tem aqui uma variação de energia potencial que vai ser o quê? A energia numa altura menos a energia na outra. Então, nós temos o elemento de massa, que é ΔM, vezes G, vezes a altura Y2, menos a quantidade de massa ΔM, vezes G, vezes Y1. Esse elemento de massa, como eu já disse aqui em cima, pode ser escrito em termos do volume. Então, vou substituir ΔM e colocar ele em evidência. Então, nós ficamos com ρ ΔV vezes G, também está em evidência, Y2 menos Y1. Então, essa equação aqui fornece para a gente a variação da energia potencial. Agora, a gente vai tratar da variação da energia cinética. Então, lembrando a equação para energia cinética, ela era meio de mv quadrado, né? Então, nós teremos aqui, a variação vai ser a energia cinética no final menos a inicial. Então, teremos meio do elemento de massa V2 ao quadrado menos meio do elemento de massa V1 ao quadrado. Coloco meio de ΔM em evidência e, de novo, substituo ΔM por ρ ΔV. Então, ficamos com meio de ρ ΔV, V2 quadrado menos V1 quadrado. Aqui, então, temos a variação da energia cinética para esse volume, né, para esse elemento de massa do líquido que está fluindo no tubo. Agora, a gente vai observar, né, que como o fluido está fluindo da esquerda para a direita, como a gente pode ver aqui com esses vetores velocidade que estão identificados, notem que à esquerda desse elemento que está em marrom claro, nós temos uma quantidade de líquido que está empurrando esse elemento de massa para frente.
Então, aqui a gente tem uma pressão que está sendo exercida nessa região de área 1. Eu vou chamar essa pressão de P1. E a gente pode relacionar essa pressão com essa área, obtendo a força F1 com a qual esse líquido, né, na região mais clara, está sendo empurrado. Então, aqui nós teremos, né, lembrando lá da definição de pressão, que era a força dividido por área, a gente pode observar que o fluido que está à esquerda da área 1 exerce uma força que eu estou chamando de F1, que será igual a pressão 1 vezes a área 1 sobre esse fluido que está nessa região. Vamos calcular então o trabalho realizado por essa força. Tá? Então, aqui nós temos o trabalho dessa força 1, eu vou chamar de W1. Para calcular, a gente vai fazer o quê? O produto escalar da força com o deslocamento. Como a força está aplicada da esquerda para a direita e o deslocamento, né, está na mesma direção da velocidade, também é da esquerda para a direita, então aqui a gente vai ficar apenas com a intensidade da força 1 e a intensidade desse ΔX1, que é o comprimento desse vetor de deslocamento. Tá? Então, substituindo F1, temos P1A1 vezes ΔX1. Notem que aqui apareceu a área A1, que é essa área, e ΔX é o deslocamento desse elemento de massa, né, do fluido. Então, esse comprimento vezes a área é exatamente ΔV, que a gente estava calculando anteriormente. Então, substituir aqui, ficamos com o trabalho igual a P1 ΔV. Já no final do tubo, após a gente ter aqui a passagem desse fluido que está na região de diâmetro maior, né, nessa área, notem que aqui na frente existe ainda mais líquido fluindo ao longo do tubo. Então, ali existe uma região, né, de contato, onde a gente tem o fluido que a gente está considerando com a superfície, referente ao fluido que está à frente. Portanto, a gente tem a pressão exercida, né, de um sobre o outro nessa região também. Vou fazer um cálculo similar para descobrir, então, qual é o trabalho realizado por essa força que está associada à pressão na região 2. Então, novamente, pessoal, a força F2 é escrita como pressão P2 vezes a área A2. Tá? E essa pressão, então, né, a gente está considerando que está sendo realizada aqui por conta do elemento de fluido que está à frente do elemento que a gente está considerando. Então, notem que aqui nós teremos a velocidade da esquerda para a direita, mas a pressão, como ela está sendo exercida pelo elemento que está à frente, ela é da direita para a esquerda. Então, aqui nós teremos a pressão, né? P2 vezes A2 como sendo a força. Notem que quando a gente vai fazer o produto escalar da força com o deslocamento, a gente vai ter aqui a força e o deslocamento em sentidos contrários. Então, desse produto escalar surge um sinalzinho de menos, a gente fica com a intensidade de F2 e o comprimento desse deslocamento. F2 é P2A2 e novamente aparece o produto da área com o comprimento, que é o volume. Né? Então, na hora de calcular o trabalho total que está sendo realizado, a gente vai somar as quantidades de trabalho. Aqui nós teremos o trabalho na parte 1 e o trabalho da parte 2. Notem que é uma soma, mas aqui ele vem carregando o sinal que ele tinha. Né? Então, nós ficamos com ΔV, que é colocado em evidência, P1 menos P2. Lembrando, então, lá de Física 1, nós tínhamos um teorema que tratava da conservação de energia. Esse teorema dizia para a gente o seguinte, que a variação da energia mecânica será igual ao trabalho que está sendo realizado. Então, notem, aqui nós temos o trabalho total igual à variação da energia mecânica. Lembrando que a variação da energia mecânica é a variação da energia potencial
mais a variação da energia cinética. Então, eu escrevi aqui a equação geral, né? E eu vou substituir cada uma dessas coisas. No slide anterior, a gente calculou quanto vale ΔU e quanto vale ΔK. E aqui eu calculei o trabalho total. Então, vamos substituir. O trabalho total era P1 menos P2 ΔV. A variação da energia potencial era ρ ΔVG y2 menos y1. E a variação da energia cinética era meio de ρ ΔV, V2 quadrado menos V1 ao quadrado. Notem que ΔV aparece em todos os termos, então eu posso dividir a equação por ΔV, né? Nós vamos ficar com P1 menos P2, e aqui eu vou abrir essa multiplicação. Então, ficamos com ρg y2 menos ρg y1. Aqui também vou abrir, então, meio de ρ v quadrado, né? V2 quadrado menos meio de ρ V1 ao quadrado. Agora, a gente está com um monte de termos misturados. Alguns termos se referem à parte 1, alguns termos se referem à parte 2. Tá? Então, eu vou separar eles pelos índices, colocar tudo que se refere ao trecho de área A1, né, tudo que tem índice 1 de um lado da equação, tudo que tem índice 2 do outro lado da equação. Então, nós vamos ficar com P1, aí passa esse termo para lá, ficamos com mais ρgy1 mais meio de ρ V1 ao quadrado, igual. Passa os termos 2 para o outro lado, então vem P2, aqui temos ρgy2 e meio de ρ V2 ao quadrado. Notem que a gente tem os mesmos termos dos dois lados da equação. A única coisa que diferencia é o índice. Então, isso significa o quê? Significa que essa combinação de termos, esse lado da equação, ele vai se repetir para todos os pontos ao longo do tubo. Basta a gente identificar essas partes do tubo, né? E que vai haver, então, essa igualdade, isso vai se manter constante. Então, nós chegamos à conclusão de que P mais ρg vezes a altura, mais meio de ρ vezes v ao quadrado, é constante para todos os elementos do tubo onde o fluido está fluindo. Essa equação é chamada de equação de Bernoulli. Então, essas são as equações que nós vamos estudar aqui na Física 2 em fluidos. Né? Eu fiz alguns exemplos para vocês que estará, então, que estarão em um outro vídeo. Tá? Então, teremos aí um vídeo específico para problemas resolvidos. Então, aqui encerramos o capítulo de fluidos, pessoal. Até mais!